A gente está passando por um momento importante no Brasil. Esperamos até, assim, sem falar de política, mas acho que a gente tem condições, né? Sempre quando o governo novo entra, a gente fala assim que temos condições de colocar, implementar uma reforma no Brasil. E principalmente a reforma tributária. Acho que antes de começar a falar o que é a reforma tributária, primeiro falar assim, por que ela pode ser, e dizem que seja a reforma, ou a mais importante também, junto com a administrativa, mas reforma tributária, porque aqui no Brasil sempre tem aqueles números, né? A gente gasta milhares, centenas de milhares de horas só para declarar os nossos tributos, só para ver se a gente está realmente pagando tudo corretamente. E também, lógico que a gente tem uma questão fiscal, né? Mas a gente também tem uma questão política de fato, porque caso venha a ocorrer os próximos passos da reforma tributária, lembrando que a gente está gravando aqui no finalzinho de março de 2023, mas a gente está falando de cada um interesse político também, como você está falando, assim, é federal contra os estados, municipal. E todo mundo quer o bem do Brasil, mas ninguém quer ceder, né? Ninguém quer ter a sua parte para discutir. Então, eu acho que é o primeiro ponto, assim, por que a reforma tributária é a mais importante dentro desse Brasil? Porque muitas empresas, olhando aqui pela contabilidade, empresas de fora vêm fazer negócio no Brasil e acaba tendo dificuldade com a língua, com outros pontos, mas a maioria das vezes acaba se enroscando na questão tributária e acaba até desistindo de investir no Brasil, né? Verdade. Eu tenho visto isso na minha experiência, explicar o sistema tributário brasileiro é contraintuitivo. Pagar tributos, ele tende a ser contraintuitivo, mas tem um limite para você alcançar isso. Sobre ser importante ou a mais importante, aí é um tópico para debate. Mas que está pegando fogo é a que está pegando fogo. É onde tem um incêndio para ser apagado, na minha visão. Sim. Você tem como eu mencionei, você tem a União, estados, 27, municípios, 5.000. Além disso, dentro da União, você tem fundos, entidades que vão ser alimentadas com esses recursos. Cada um tem um tributo. Então, você pagar tributos sobre a folha não é algo simples. Você tem 20% de INSS, você tem salário educação, SESC, SEBRAE, SENAC, SENAR, e varia de acordo com o tipo de atividade, qual o tipo de tributo você tem que pagar. FGTS, ainda tem os tributos sobre o quanto a pessoa se acidenta. Então, você quer empregar, você tem que... A lista de tributos facilmente chega próximo de 10. E além do mais, a carga tributária ela é elevada, né, sobre o trabalho, né? Então, as reformas tributárias, mas hoje elas não estão visando o trabalho, que é um lugar complexo, elas estão visando hoje o consumo e a renda de uma forma mais ampla, não só o trabalho. A renda das empresas, digamos. Na renda a que está mais em evidência agora, março de 2023, é a reforma tributária sobre o consumo. Por que ela está em ênfase, está no foco? Porque sobre o consumo nós temos tributos que incidem sobre a receita de qualquer negócio, né? Ou de vários negócios são aplicados. Vai ter sempre um ISS, se for serviço, ou ICMS, se for mercadoria, em alguns casos incide sobre alguns tipos de serviço. Temos IPI, se for indústria, PIS, que é sobre a receita, e a COFINS, que é o irmão gêmeo da COFINS. Do PIS e COFINS são irmãos gêmeos, mas são tributos diferentes, então as declarações são duplicadas. Você tem que preencher uma declaração para COFINS, outra para PIS, mas é a mesma coisa, assim, na visão de um contador, de um tributarista. Sim. E você ainda tem IOF, e o IOF incide sobre 5 tipos de hipóteses de incidência. Você tem seguro, empréstimo, operações financeiras, títulos de valores imobiliários, que está zerado, então ninguém ouve falar. Então, assim, e além do mais, por exemplo, PIS e COFINS tem hipótese, tem isenção para PIS, e o PIS não incide sobre a receita, vai incidir, no caso das instituições filantrópicas, sobre a folha de salários. Então, tem 2 regimes de apurar PIS e COFINS, um é cumulativo, outro é não cumulativo. Então, assim, eu falei no número de tributos, mas eles se multiplicam pelo número de regimes, e às vezes, como no IOF, ele se subdivide em 5, né? E PIS e COFINS, que é uma coisa só. Eles são partidos em 2. Então, assim, a multiplicação para você ter um compliance, uma conformidade com isso, é muito enorme. E quando a gente está falando vamos dialogar dentro desse caos com uma autoridade fiscal só, Receita Federal, por exemplo, que é com que eu mais atuo.
fica até mais facilitado, porque você consegue acompanhar as publicações, o que eles estão dizendo, os esclarecimentos. Quando você vai para o estadual, já são 27 estados e são 27 autoridades que em par de igualdade, são pares. Então, se você aprende tudo sobre o ICMS no Rio de Janeiro, depois você não vai saber exatamente como fazer no Mato Grosso do Sul. E se você é de São Paulo, você já tá difícil aprender São Paulo, vai para o Rio, Mato Grosso, e você vai para Bahia. Então, o potencial de ter erros de conformidade é enorme. O potencial é exponencial. Né? Então, é muito drástico. A reforma tributária, nesse sentido, nesse contexto, o que ela tem de salutar é unificar muitos desses tributos em uma coisa só. E aí fica fácil, você entende. No Chile, por exemplo, você tem, que é um país da América Latina, que eles usam um modelo da Europa. Quer dizer, um modelo da Europa, quer dizer, funciona, por exemplo, no Chile. Pode funcionar no Brasil. É um imposto sobre o valor agregado. O que é? Se você tem uma cadeia de produção, A vende para B, que vende para C. Toda vez que você vende, tem um tributo. Mas toda vez que você compra, você recupera esse tributo. Até que chega no consumidor final. Então, a ideia é pegar todas essas sopas de letrinhas, fazer uma massa só e ter um IVA federal, cuja receita vai ser repartida entre os entes, e você tem uma autoridade só para você dirimir todas as suas dúvidas que você tiver com aquele assunto ali. Se da forma como está prevista, a alíquota é maior do que a europeia, por exemplo, na Europa a máxima é 20%. Aqui no Brasil, se eu não me engano, né, vai ser mais de 20%. Né? Então, e os outros tributos vão permanecer existindo. Então, o que é importante para a Receita Federal, para a reforma tributária, perdão? Por que ela está pegando fogo? Por que ela é urgente? Porque o sistema está caótico. Respondendo a sua pergunta, nós não temos um sistema tributário mais. Nós não sabemos mais exatamente como pagar o imposto. Então, ela vem simplificar. A palavra é simplificação.